Me escudrinhas, oh meu Padre, se existe algo malo em mim. Capítulo número 4. Quita mi cautiverio, lo que no puedo haces tú por mí. Põe em mim tu coração. Pon en mí tu corazón. Eu já não quero ser igual. Yo ya no quiero ser igual. El viejo hombre já me hizo tanto mal. El viejo hombre ya me hizo tanto mal. Sabe, nós estamos tratando de que as pessoas entendam um tema que é de suma importância devido à salvação de ellas. E nos últimos tempos, como que o diabo ele viene trabalhando, como Satanás ele viene trabalhando dentro da igreja do Senhor Jesus. Ele trabalha com um espírito de amado, de engano. Espírito de engano. Que não és um demônio que manifesta. Esse demônio você não vai ver o de rodilhas aqui. Não vai ver. Esse demônio ele trabalha para cauterizar a mente das pessoas, para que elas vivam enganadas, crendo que são de Deus, que têm a Deus, mas quando elas morram, elas vão para o inferno, enganadas. E esse é o trabalho desse espírito, manter a pessoa enganada. E o interessante é que esse espírito, ele não tem problema de que as pessoas conoscam a Bíblia. Essa está melhor. Para esse espírito, quanto mais elas têm conhecimentos, melhor, porque cada vez elas se vão enganando mais. Jesus diz assim: la letra mata. La letra mata. O que dá vida é o espírito dessa letra. É o que está por detrás dessa letra. Mas os conhecimentos em si matam a persona. Por quê? Porque vão cauterizando cada vez mais a mente dela. Cada vez ela se vai volvendo mais incrédula. Porque esse espírito trabalha com isso, para enganar. Você vê, como que nós outros podemos identificar uma pessoa que é de Deus de uma pessoa que não é de Deus? Como identificar? Se a simple vista todos são iguais. Como identificar quem é de Deus e quem não é de Deus? De que maneira? Como é possível? Como você pode saber se a pessoa que você tem a seu lado é de Deus ou não, ou se você é de Deus ou não? Como? De que maneira? Como eu posso saber que essa pessoa não tem um espírito de engano? Como eu posso saber que o espírito que está nela é o Espírito Santo, não é um espírito de engano? Como isso é possível? Como? Jesus digo, por seus frutos, los conocereis. Por seus frutos. Que frutos? Não és relacionado a conquistas ou a bendições. És o fruto personal. Fruto de caráter. Então, Jesus, ele orientou que as pessoas, elas não se deixassem enganar por lo que hablam,
por la apariencia. Jesús dijo que por sus frutos los conoceréis. É o fruto. E é impossível esconder isso. Porque ele também disse que árbol malo não pode produzir buenos frutos. Assim como buen árbol não pode produzir malos frutos. Ou seja, aquele espírito del engano, ele pode enganar a la simple vista, mas ele não consegue enganar através da convivência. Ele não consegue, ele não pode. A convivência vai mostrar, vai a revelar qual é o espírito que está dentro daquela pessoa. Se és o Espírito Santo ou se és espírito enganador. Porque quando há espírito de engano na persona, ela maquilla, ela tem maquillaje. Ela tem maquillaje, mas ela não consegue esconder o que ela traz adentro. Você já viu, por exemplo, na televisão, quando você mira aquelas atrizes, você las vê assim na pantalla, você diz assim, que mulher linda, bella, porque ela consegue maquijar, ela consegue, ela hace aquela coisa, estira, não é verdade? Você não vê nenhuma arruga, nenhuma patita de gado, aqui bem reta assim. Claro que ela não pode abrir muito a boca, porque senão se le mueve o pé, é verdade? Então, se ela, de tão estirada que ela está estirada. Aí maquillaje por ali, e você viu uma coisa bédia. Mas quando ela está dentro de sua casa, aí você vai encontrar a bruxa del 71. Não é verdade? Porque a dia é apenas uma aparência. Porque ela não vai conseguir esconder a verrez dela. Ela não vai conseguir esconder. Ela pode estirar o rosto, mas e o demais do corpo? Quando vê ela desnuda, vai ver que ela é esverra. Não sei se eu me hago entender, por favor. Perdão a comparação um pouco brusca e grosseira, mas só para que você entenda que as pessoas elas se escondem detrás de maquillaje, detrás de Mas quando ela está desnuda, você vai ver que ela é uma mulher vieja, que aquilo que o rosto dela disse não é a realidade. Assim também são as pessoas espiritualmente. Porque espiritualmente você vê a cara, você não se imagina o que ela é realmente dentro dela. Mas quem está na intimidade dessa criatura sabe. Sabe que todo aquilo que ela apresenta é uma farsa. Porque dentro dela casa, ela é uma péssima esposa. Ela é mala esposa. Ela trata o marido com grosseria. Ela é uma histérica. Ela grita. Ela é uma pessoa impaciente, agressiva. Ela é uma pessoa que habla malas palavras. Mas de pronto, dentro da igreja, ela é outra pessoa. Mas aqueles que vivem na intimidade dela sabem que aquilo não é verdade. Por isso que Jesus diz que é por ele fruto. Não é por lá a aparência, é por ele fruto. E esse espírito de engano, ele vai fazendo a pessoa crer que por el hecho de que ela está dentro da igreja, ela tem a Deus. Ou ella és de Deus. E isso não é verdade. Porque a pessoa que és de Deus,
ella és de Deus em qualquer lugar. Pode ser na igreja, pode ser dentro de sua casa, pode ser no transporte, pode ser no trabalho, com os vecinos, com os amigos da escola, em qualquer lugar, ela é de Deus. Ela não é de Deus apenas quando está dentro dessas paredes. Ela é de Deus em qualquer lugar. A tal ponto que a família se admira de ela. A família se admira. Os conhecidos se admiram. Porque veem o cambio de ella. Não estou falando de cura. Você pode de pronto haver sido curada de câncer e ir para o inferno. Porque não é isso que vai reflejar Deus em sua vida. O que vai reflejar que você encontrou Jesus, de que realmente Jesus vive em você, é o fruto que você dá. Ou seja, é seu caráter como esposa, como marido, como filho. É seu caráter. Então, esse espírito de engano, ele trabalha com essa ideia equivocada, que a pessoa crê que porque ela está dentro da igreja, porque ela é uma conhecedora profunda da escritura, ela está salva. Ou ela tem a Deus e não tem a Deus. Às vezes, a família tem dificuldade de converter-se a Jesus, porque só Deus sabe o que a família vê. Só Deus sabe. Só Deus sabe o que o marido vê nele. Só Deus sabe o que a esposa vê nele. Só Deus sabe. Porque de pronto o testemunho que ela tem dentro de sua casa é péssimo. É péssimo. E claro que a família não vai querer Jesus. Porque não vê Jesus, vê um religioso, vê um frequentador de igreja, mas não vê Jesus. Então, é algo que nós outros temos que pensar.